Oi, gente, bom dia, né? Eu vou começar hoje porque eu acordei e veio esse lembrete. Como eu já falei, nada é por acaso, tudo tem um motivo, né? Então eu tenho que falar antes de você. Hoje a gente vai assistir, vai ler, fazer leitura no bloco um, do bloco 2, o João 6, né? E o salmo que a gente vai iniciar hoje o dia é Salmo 23, que também veio uma mensagem ali para mim, que eu recebi, né? Eu não posso esquecer de comentar com vocês, antes de lavar o rosto, escovar o dente, começar meu dia, né? Que eu vou começar meu dia com a palavra, que eu acho bastante importante, né? Como vocês estão vendo aí, nem o rosto lavei, só botei o brinco para disfarçar, nem a boca ainda lavei. Ainda bem que vocês estão longe, né? Então não deu tempo de fazer as coisas antes de falar aqui com vocês o que eu recebi antes, tá? Então, quando a gente acorda, a gente faz o quê? Agradecer a Deus por mais um dia que eu acordei. Vejo a luz do sol, a luz do dia. Graças a Deus, meu Pai. Você me deu a oportunidade de estar aqui de novo. Estou viva. Graças, glória a Deus, meu Pai. Bom, então vamos lá, Roseli. Depois, como eu vou ler João 6 hoje, eu vou dar uma explicação mais exata para vocês, né? Da época que eu estudei, da empresa que eu trabalhei e bem lembrada que o que reforçou, o que melhorou, Roseli, foi uma pessoa trabalhar no meu eu. Como eu já comentava a vocês e nem sabia que ainda persistia em mim, né? A timidez. Como eu falo, a timidez é uma doença. Você não consegue trabalhar ela sozinho, você vai precisar de alguém. Eu, graças a Deus, sem perceber, ou percebendo, não sei, eu sei que ela me ajudou e muito, né? Sou agradecida eternamente. Minha segunda mãezona, talvez a primeira mãe que me acolheu do jeito que ela me acolheu, né? Dona Gardênia, vou esquecer da senhora nunca. Você sempre vai ser minha mãezona, né? Ela me ajudou, foi a minha primeira patroa, viu? Foi a primeira que trabalhou em mim essa timidez que ainda descobri que ainda tenho. Falava em sala de aula para os alunos, olha, a timidez é uma doença, porque eu vivi isso e vivo, eu não sabia que ainda vivo até hoje. A dona Gardênia, que foi a primeira autoescola que eu trabalhei, que eu era funcionária, até tenho amigos até hoje, né, que me conheceu como funcionária, que eu era atendente e era tímida ao extremo. Tanto é que alguns amigos hoje, que já têm mais de 23 anos, 25 anos mais ou menos, me lembram, ainda tem aquele apelido, quando me vi, Rosinha. Rosinha por quê? Bastava falar um oi comigo, eu já ficava com vergonha. Então, é assim, gente. Bom, a leitura, Roseli. A leitura que eu vou reforçar, que eu recebi hoje de manhã, foi em João 6, que a gente vai ler hoje. Ele falou assim, no João 6, versículo 22. Declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade. Você vê que ele não trabalha a mentira, ele trabalha o quê? A verdade. Então, sejamos fiéis, vejamos o que a gente fala, se é mentira ou verdade, né? A gente tem que lembrar dos nossos atos e saber que a gente vai responder por eles, querendo ou não. Então, declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés que lhe deu o pão do céu,
mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Depois eu vou ler que é muito importante João 6 hoje, mas é só para a gente iniciar o dia. João 6 ainda, agora o versículo 46 e 47, anote aí. Ninguém viu o Pai, ninguém viu o Pai, e a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro, 46, asseguro-lhe que aquele que crê tem a vida eterna. Comentamos ontem sobre a vida eterna, né? Então, para a gente ter a vida eterna, a gente tem que trabalhar a verdade, não a mentira. Amar uns aos outros como ele nos amou, e aí vai, né? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada terei falta. Em vez de pastagem me faz repousar. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Prepares um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Como eu falo, nada é por acaso. Eu falei que eu peguei uma patroa, uma amiga, que hoje a gente não trabalha muito, não trabalha junto, mas eu sei o que ela representou para mim, e ela sempre demonstrou a mãezona que ela é comigo. Sem perceber, claro, porque Deus é assim, ele não mostra o que faz, nem apresenta muitas coisas, mas algumas coisas a gente vem com o tempo entendendo, né? O motivo que foi. Olha, ela lá tratou a minha vergonha, de um jeito ou de outro, na alimentação, no atendimento, ela tratou a minha vergonha. Ela foi forte, corajosa, porque é uma situação bastante difícil. Você sabe o que é trabalhar uma vergonha numa pessoa? Não é fácil, é muito difícil. Como eu falei, a vergonha é uma doença, e eu não desejo a ninguém, porque eu passei por isso e voltei a passar. Cadê ela? Hoje ela está num caminho diferente do que eu conheci ela. Ou eu conheci ela em autoescola, por isso que ela sofreu tanto, que ela tinha que me ensinar. Hoje ela está em outra situação, está numa fazenda bem longe de mim, né? Graco. Aí ela falou assim, hoje eu venha fazer uma visita a mim, eu gosto muito de você e eu tenho certeza que ela gosta, né? Hoje tomamos um caminho diferente, que eu falo que Deus é Deus, ele não é religião. Ela continua sendo aquela pessoa bondosa que ajuda os outros, mas numa religião diferente. É formada em teologia, graças a Deus, hoje aposentada, né? Mas ela tem uma história não só em sala de aula, como ela teve história na autoescola, que ela começou a tratar comigo. Eu tenho história tanto dos colégios, faculdade, como eu tenho no profissional. Agradeço e sinto muita saudade dos meus amigos que me conheceu há mais de 25 anos atrás, que até hoje
usa a palavra Rosinha. Muitos deles não sabem nem o significado que isso, de onde veio, como iniciou, mas me chama carinhosamente de Rosinha. Ainda tem um amigo aqui, um amigo que me conheceu em uma mesa, atrás de uma mesa de autoescola, que foi alunos dessa autoescola que eu trabalhava, que eu nem estava à frente, viu? Que a dona me colocou à frente. Eu comecei com atendente, depois fui para a gerente e depois ela me ensinou a ser instrutora, graças a Deus. Tudo tem uma passagem e a gente não entende o porquê e como e no que aquilo vai ser gerado, o produto final. Bom, gente, eu li também o Salmo 23, que eu já ia, eu não sei se ia ler, né? Eu tinha o intuito de ler, mas o que me levou mais a ler, deixa eu tirar aqui o nome da empresa, que eu sei que ela vai estar vendo, que hoje é o dia dela com o pai, né? Eu peguei sem querer ali na mesa, mãe, você deixou ali na mesa, aí eu vi lá, não esquecer. Aí ela botou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em algum momento da sua vida, não sei hoje que você se ausentou, querendo ou não, não sei. Só Deus pode explicar, né? Então, é que eu sou chorona mesmo, eu me auxiliei. Perdão. Eu vi essa frase: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu acho que por tantas coisas que eu mesmo, você passou, talvez você esqueceu. Eu estou esquecendo, não sei quem sou eu para falar algo. Às vezes ela fala: mãe, eu não esqueci, eu tô assim. Bom, eu não sei, eu sei que você colocava lá muito na frente essa frase: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada mesmo, minha filha. Com Ele, mesmo perdão, gente, a todas as dificuldades, Ele vai ser sempre nosso pastor. Ele não vai deixar nos faltar nada, como nunca faltou. Então não esqueça nunca dele, que ele é nosso pastor e que nada nem ninguém vai nos faltar, porque ele é esse Deus que vai estar do nosso lado sempre. Gente, desculpa, eu sou chorando por si. Beijão, até mais. Vou lavar o rosto, vou me alimentar. É porque não tem como não se emocionar quando a gente fala que foi um presente. Eu falo e repito, foi um presente muito grande que Deus me deu. Ser mãe, que eu nem pensava, eu tinha tanto pavor em ser mãe. Aí Deus veio lá: peraí, o medo não vai te vencer. Você nasceu para ser, aí, bum, ele me deu. Eu vim descobrir que eu era mãe, que nem isso. Eu vim descobrir que eu ia ser mãe depois de 3 meses de gestação. Eu não sabia. Então Deus é assim, Ele trabalha em cima do seu medo. Ele trabalhou da minha timidez, tá vendo que uma coisa leva a outra? Ele trabalhou mesmo com medo a minha timidez, que eu aflorasse naquele meio ali, que ia ter uma pessoa que ia ser forte e ia me incentivar. Agradeço a ela sempre, dona Academia. Não é da boca para fora, não. A senhora sabe que é de coração.
Então, ela me ajudou na minha timidez. Depois, Deus veio lá de novo. Peraí, ainda continua? Não é possível. O medo ainda está vencendo você. Burro! Ele lá me deu com 3 meses de gestação a surpresa que eu tanto temia de ser mãe. Aí Deus veio lá, peraí, vai fugir? Não vai fugir não, do medo, toma aqui. Aí ele me deu, que foi um dos melhores presentes da minha vida, ser mãe. E aí, novamente, o medo tá me travando. Tantas coisas, meu pai, perdão, eu vim com tanto trabalho lá, e o Senhor vem tratar de novo comigo o medo. Você vê que ele é insistente, né? Difícil, né? Aí veio novamente o medo de me destacar. A dona Gardênia falava assim, olha, quando você enfrentar uma sala de aula que vai enfrentar, você procure um canto da sala lá, aquela parede lá do canto, e você olhe, não olhe não para os alunos e fale, que aí você vai ver. Quando vê, você já está falando. Que falar, aí ela falou assim, falar o quê? Que você nem fala. Aí ela falou assim, mas você vai falar. E realmente, hoje eu falo pelos cantos, já viu, né? Mas só que hoje eu falo, quando eu tenho intimidade, mas ainda a timidez bloqueia. Então, tem intimidade, opa, sinal que você tem que voltar para a leitura. Só comentando aqui o que eu falei anterior, né? Já fiz 2 faculdades de uma só disciplina, sempre iniciando do zero, até primeira faculdade que eu fiz História, eu tenho amiga até hoje. Beijão, Fábio. A segunda, eu falo Fábio porque Fábio foi... Tem outro no meu Face aqui, eu voei o nome agora, mas eu sei. Não, Fábio foi a primeira, a segunda que foi o outro. Mas me apareceu uma das primeiras faculdades que eu fiz por... Eu falo, acho que Deus botou, né? Que Deus bota, né? A segunda faculdade que eu fiz foi... Eu não vou falar o nome da empresa porque... Aí eu vou falar uma pessoa que eu tenho bastante carinho. Eu acho, por eu ter tido tanto carinho, eu botei o nome dela na minha filha também. Teve outros exemplos, teve. Mas teve ela também, que, assim, ela sem perceber que eu era tímida, até pra fazer amizade. Perdão, gente, lá vai eu chorar, já tinha melhorado. Eu falei que o quê? Não. Até falei de Edu ontem, de Duda, né? Aí que Duda também é assim como eu, tá, Duda? Quando você vê esse vídeo, vai lembrar que nunca me viu também chorar, né? Só me viu sorrindo. Eu tanto vi você sorrindo na sala de aula, na teoria. Quando eu cheguei no prático, que eu percebi o quanto você era chorando, como eu me identifiquei mais uma vez. Então, eu estou falando o nome da minha filha. O nome é Yasmin. E essa amiga que foi também em faculdade, hoje é profissional, professora, hoje
trabalha numa parte de ensino, mas ela continua a trabalhar à frente devido a uma formação que ela foi corajosa e teve. E eu fazia leitura, quando eu falo, não adianta fazer leitura de livros e mais livros e não conseguir interpretar. Ler ler e entender a leitura que você está fazendo. Aí eu até comentava com meus alunos em sala de aula. Não adianta só eu ler, eu tenho que entender. Eu tenho que entrar naquela pergunta ali e procurar entender o que quer. Por isso que meus alunos falaram, olha, era da segunda e terceira série, analfabeto passava lá, mas por quê? Tinha outro meio? Não, era estudar mesmo. O que eu tive dificuldade e tenho, eu passava para eles, olha, faz o seguinte, entre naquela pergunta ali para conseguir interpretar. Por mais que você não teve leitura, você entra na pergunta e tenha entendimento por ela. O professor não consigo. Pronto, você não conhece. Vamos lá e abrir o site do Detran. Para quem não sabe, tem um simulador de prova online no ar, teoria. E assim, o que a gente não sabe, a gente decora, perguntas e respostas, e responde. Pronto, eu vou responder a prova no decoreba. Mas não significa dizer que aquilo já passou para mim. Depois eu volto na prova e procuro entender o porquê. Eu já sei que a resposta é aquela, mas por quê? Eu não entendi. Leia a pergunta novamente, a resposta. Agora você já sabendo a resposta, com o entendimento dela, você vai entender. Então, graças a Deus, acho que por isso que um dos meus alunos, né, que eu falo que até amigo eu seleciono, quem vai continuar comigo na minha caminhada, né? Sempre fui assim e vou ser sempre assim. Então, a gente seleciona. Errei. Todo mundo erra. Tem um ditado que diz que o quê? Ah, você nunca errou. Não, errei. Por isso que eu estou respondendo, estou passando por uma disciplina para ter entendimento o porquê da onde eu errei. Todos nós erramos. O que não pode é a gente trabalhar o nosso erro, onde a gente deveria trabalhar o erro com a questão produtiva. O que é aquele erro que eu já sei que é erro, que está me prejudicando, eu tenho que trabalhar. Ser diferente, que aqui é temer a Deus, fazendo isso não é. Então, volta. Por isso que eu falei, voltei 2 vezes para a história, não concluí, porque eu não fiz o entendimento correto. Então, o que eu falo para os alunos, não adianta eu ter uma formação sem ter bagagem, sem ter conhecimento para ela. Isso realmente eu não tive, não me arrependo de ter voltado. Um dia, quando eu voltar, eu creio que um dia eu vou voltar. Não sei se história, até conversei com a minha filha semana passada, mãe, eu acho que história teve tanto travamento ali, eu acho que vou fazer filosofia. Ela, filosofia, por que, mãe? Tem a ver mais por quê? Aí eu pensei assim, porque eu acho que filosofia ela é uma coisa mais poética, mas ela não deixa de pegar algumas disciplinas de histórias. Então eu vou usar a história de uma forma mais poética. Eu gosto de filosofia, eu acho que é mais a ver com a minha pessoa. Eu acho que eu vou começar e terminar sem pausas. Não sei se história vai me voltar, mas teve grandes pausas. Eu quero começar
futuramente filosofia e não mais parar. Seguir, porque é algo que eu gosto bastante. Até lembrei de um professor meu que, graças a Deus, eu tenho. Aí lembrei de um colega meu que chamava Vinícius, que ele falava, tinha bastante orgulho de falar que tinha nível superior. Estou com o Enem aqui agora, falo que eu não tenho nível superior. Hoje eu também tenho um nível superior, que eu sou formada em gestão de trânsito. Mas talvez não era aquilo que eu tinha tanto anseio de me formar. Era aquilo que estava... Eu estou olhando aqui para frente, que eu estou olhando o meu quadro de formada e está lá ele também. Vini, beijão, viu? Olha, você foi, e é uma história que vai ser para mim, porque a mesma vontade, eu falo, admiração de quanto despesa a gente teve por não ter um nível superior. Então, hoje, eu sinto prazer e satisfação de falar, eu sou formada. Eu tenho nível superior. Então, eu sei aquilo que foi. Eu senti aquilo, o que foi para ele. E ele não escondeu em nenhum momento aquela alegria que ele estava sentindo no momento. Eu acho que ele jogou embora tanto desprezo, tanta humilhação que ele sofreu por não ter um nível superior. E hoje ele tem. Então, aquilo me identificou mais ou menos, porque eu fui desprezada, eu fui humilhada por não ter um nível. Eu tive que ter um nível superior para mim ser vista de um modo diferente. Absurdo isso. Não via o grau de brilho que você tinha. Tu precisava ter um nível superior, precisa de alguma formação para você ser o que você já é, o que já existe dentro de você. Então, assim, eu decidi a começar um curso porque não tinha sido o tão proveitoso que eu queria dar continuidade a alguém. Eu, por conta própria, poderia ter aproveitado aquela disciplina como os colegas meus aqui, Roseli, porque você não aproveitou, vou aproveitar o quê? Disciplina? Eu não aproveitei nada, eu estava com a mente cansada, não estava produtiva, recomecei, porque o que eu ia passar para aquelas crianças, aquele adolescente, o que eu mesmo não aprendi, depois formada você estuda, depois não. Depois eu vou trabalhar, pode ser que eu não tenha tempo suficiente para me dedicar o quanto eu quero repassar. Então, por isso, gente, beijão, viu? Deixa eu lavar meu rosto, tomar meu café, viu? Que já, com fé em Deus, a gente vai começar com a nossa disciplina. Não fugir do João 6, porque a gente vai ler novamente um entendimento maior. Esses versículos que eu li, eu não vou passar, que eu achei e acho muito importante. Ele fez um reboliço, Roseli, na sua história fez. Minha filha, o Salmo 23, fez um reboliço na minha vida. Olha, eu já rindo, mas estava chorando. Duda! Tá vendo que a gente tem um lado de chorona e um lado de sorridente? A gente tem um brilho, e Duda tem um brilho. Eu falo que nada é em vão, Duda. Aproveite que nada é em vão. Você passou por várias tristezas, reprovada lá, mas já vai ter sua glória. Eu tenho certeza que já você vai ter sua glória. Que já passou aquele tempo de luto, de choro. Agora vai vir a vitória. Eu tenho certeza que vai vir a vitória.
Mas o que eu falei ontem com você? Pegue mais ou menos 5 aulas práticas, não comigo, mas com um instrutor excelente, que eu sei que ele é excelente. Pegue com esse instrutor, que ele vai trabalhar o seu eu, talvez aquilo que você está precisando. Até lembrei de uma prima minha que eu orientei, né? Também com ele, que hoje até carro automático, nem eu uso carro automático, Edu. Mas ela usa, mas ela teve que passar por um teste prático no difícil, que é difícil, gente. Carro automático é fácil. Vai lá, meu filho, bota lá a primeira ré e tchau, ele faz o resto. Mas só que carro manual é mais difícil, que é a posição da marcha. A gente tem que ouvir o motor do carro para ver a intensidade da aceleração, para acompanhar. Então, eu falo que tudo é uma etapa, nada de vez. E você vai pegar um carro, toma aqui um carro automático, é tão fácil. Eu não pego, porque eu não gosto de coisa fácil, já viu, né, gente? Eu gosto de passar pelas etapas. Então, vamos primeiro iniciar no carro manual. Graças a Deus ainda é lei. Por quê? Quando a gente pega o mais difícil, o mais fácil a gente vai entender adiante. Mas eu tenho que passar pelo difícil para entender o porquê que eu passei por aquilo. Gente, eu falo pra caramba, né? Beijão. Bom dia para vocês.